Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. É sempre muito bom ter você conosco, nos acompanhando. É bom também poder contar com a sua participação através do Facebook, esse meio, rede social, indispensável para a nossa comunicação, e também através da mesma ferramenta da internet, das redes sociais, pelo Sicom. O Sicom também, através deles, você pode sugerir pautas, eles vão tirar dúvidas para vocês. Nosso programa tem um caráter mesmo informativo e reflexivo do que é viver em condomínio, como que a gente tem lidado com essas questões de condomínio. Hoje em dia, então, com essa crise que está rodeando todos nós, com essa dificuldade econômica, as tarifas aumentando de forma desenfreada, e aí reflete no bolso e reflete no condomínio. Rubens, muito obrigado por ter vindo novamente, nosso comentarista de todos os programas, presidente do Sicom. Bem-vindo. Obrigado, Querela. É sempre muito bom a gente poder participar do programa, trazendo abordagens diferentes, assuntos não necessariamente novos, mas coisas que no seu dia a dia têm alguma relevância. Então, aproveite o programa, nosso convidado vai abrilhantar aqui nossa participação. Eu trouxe um convidado hoje, para mim especial, porque é um amigo além do que. É um jornalista, ele não gosta que a gente fale, mas é muito conceituado, de muito tempo. Nem vou dar o currículo dele aqui, que é muito extenso, mas ele também não é só jornalista, ele está aqui como membro do Conselho Fiscal. Ele já exerce também a convite, porque a gente sabe que esse cargo é um cargo dentro do condomínio voluntário, só tem trabalho, não tem salário, é o contrário, vai ter que fazer, tem que controlar a conta dos outros. E nós trouxemos aqui, porque tem muita experiência nessa área, vai poder também nos ajudar e ajudar você que está em casa. Milton Alves, obrigado por ter vindo. Muito obrigado a vocês. Eu espero, de alguma maneira, poder colaborar com este programa. Olha, só com os casos que ele tem antigos, é um jovem rapaz, vai poder contar muita história para nós. Ele não gosta que chama de mas nós estamos aqui os três perto da mesma faixa etária, não é, Rubens? Provavelmente. Então. Eu sou o mais novo da turma, mas não tem problema. Eu quero que você saiba do seguinte, ó, o Código Civil, no artigo 1356, eu vou ler para você aqui, para você entender. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto por 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Você sabe que o termo da lei aqui, eu achei, curioso, né? Primeiro ele diz, uma condicional poderá, pode ter, pode não ter, né? O conselho fiscal, então, pode existir? Se eu não quiser ter, eu não tenho, a lei não me obriga. E mais, composto por 3 membros. Então, aqui não tem voto de Minerva, alguém perde, ponto. Segundo, eleito pela Assembleia, por todos os condôminos, não é? E por prazo não superior a 2 anos. Tem tempo para começar e para terminar aquela gestão. Ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Gente, dar parecer, não é aprovar. Rubens, o que você acha dessa condicional aqui? É uma condicional que ela tem questões práticas envolvidas, né? Porque a gente, ao longo do tempo, percebe que os condôminos não estão necessariamente preparados para assumir o cargo do verificador, do fiscalizador, daquele que vai ser, embora o nome seja conselho, ele não vai aconselhar apenas, mas ele vai fiscalizar. Ele vai ser o fiel da balança, aquele que vai analisar a documentação apresentada pelo síndico e dizer, olha, isso está certo, isso está errado. Nem todo mundo tem emocional e muitas vezes não tem nem questão, não só a questão emocional, mas também a questão técnica de verificação. Porque tem gente que aceita qualquer documento. Não conhece conta? Não sabe como é que é.
e aí acaba se envolvendo numa problemática que ele deveria ser um dos elementos a solucionar. Então tem que ter preparo para ser conselheiro. E é por isso que tem que acondicionar, poderá, porque se não tiver, quem fiscaliza? É quem paga a conta, é o condômino. Agora, eu reputo como indispensável, né? Sim, mas é aquela coisa, vai ter que verificar a pasta todo mês, nem todo mundo tem esse hábito. Agora, né? O Milton Alves faz parte do Conselho Fiscal do condomínio e do prédio onde você mora. Sim. E há muito tempo você tem lidado com essas questões, aqui sem brincadeiras nem piadas, tem experiência nessa área. Agora, na sua experiência, nesse convívio, porque quando a gente fala em Conselho Fiscal, a gente não está falando num órgão que a palavra literal diz isso mesmo. É participar junto com o síndico das questões do prédio, não é? Dos gastos, das receitas e das contas. Você tem sentido alguma dificuldade nisso? O que você, ao longo desses anos, como conselheiro e como observador de contas do condomínio, tem visto de maior dificuldade? Na verdade, é mais ou menos o que o Rubens falou. Tem muita gente que não tem vontade, não tem interesse em se prestar atenção aos detalhes. A minha mulher vive falando que eu sou o chato do conselho. Porque eu procuro, tem centavo errado, não pode. Uma conta, eu não sou contador, detesto matemática, mas um centavo não vai bater a conta. Perfeito. Tem que ter um centavo, tem que explicar porque está um centavo a menos ou a mais. Tem que ter uma justificativa para isso. E eu me atento a esses detalhes, essas questões pequenas. Eu colaboro com o síndico do prédio, nunca quis ser síndico, não tenho a mínima habilidade política para ser síndico, porque, na minha opinião, para ser síndico tem que ter uma grande habilidade política. Sem dúvida nenhuma, né? E eu não tenho essa habilidade. Mas eu procuro colaborar dando ideias, falando, olha, esta conta aqui, talvez, sabe, sugerindo modificações, eventualmente não para aquele mês, mas para o mês seguinte, para os meses seguintes. Você, Rubens, entende também que essa ideia de habilidade política do síndico, sem dúvida nenhuma, não é? Aí política, a gente quando fala em política, nós estamos falando em política do nosso, né? Com P maiúsculo. Com P maiúsculo, do nosso dia a dia, não é a política partidária, é a política que você faz dentro de casa, com a sua esposa com você, com seus filhos. Uma ideia, uma política de como eu vou conduzir as minhas coisas, minha família. Agora, desculpe, essa é uma questão que a gente podia até uma hora discutir. Perfeito. Política a gente faz todo dia. Toda né? hora. Quando você vai no seu trabalho, você faz uma política com seu chefe, com seu companheiro, você faz uma política com seu vizinho na frente, exatamente, com seu amigo, você faz política todo dia. Eu faço a política no bom do sentido. Conselho Fiscal. Qual é a nossa política? Qual que é o nosso pensamento? Nós vamos É a questão da convivência. Ter gente preparada. Você acha aí que efetivamente o SICOM lida diretamente com isso, ainda mais quando a gente trata de conta? Por quê? A gente tem vivido momentos de dificuldade, você não tem dúvida. Ora, como é que eu não vou viver momento de dificuldade, Rubens e Milton, se eu tenho um governo que me taxa, que me tarifa mais? Então, se eu tinha um orçamento num determinado... Se eu faço meu orçamento anual, por exemplo, eu pego naquilo que não tem como dispensar, que é tarifa de luz, de água, essas tarifas sobem de maneira assustadora. O meu consumo tem que diminuir. Isso não é rápido. E aí depois ele bota uma bandeirinha chamada vermelha, aumenta o índice de cálculo, elevando isso de uma forma... Quando não tem controle, vai gerar inadimplência. Como é que a gente vai lidar com isso? Aí, vai cortar na própria carne? O síndico está pronto para isso? O Conselho Fiscal vai conseguir colaborar com ele? O que você pensa, Rubens? Esse é um desafio que a gente vê nos condomínios e vê na vida, no contexto já de algum tempo. Eu, até historicamente, dá para jogar até da época do José Sarney, que era o presidente, né? Que nós tivemos uma hiperinflação, onde você não tinha como planejar absolutamente nada. Consumia um parafuso de manhã, era 1, à tarde era 1,5, à noite era 2, na manhã seguinte era 3. E aí tivemos ali nos anos 90... aquele congelamento lá, então, né? Aí veio aquele salvador da pátria. Você deve lembrar dele, ele é senador da República, o nome dele é Fernando Collor de Mello, que tinha uma inflação de 2.000%,
Porque posso lembrar você também, se você não faz parte dessa geração, ele confiscou a sua poupança, a minha, a dele. As aplicações. As aplicações e os condomínios passaram por grande dificuldade na época. Tá certo que 500 dias depois ele devolveu. E lembre-se, eu lembro muito bem, olha, gente, eu vou até voltar a isso. Estamos denunciando a idade, hein? Cruzado Novo era moeda na época, você podia sacar 50 mil cruzeiros, mas os depósitos se mantinham lá em Cruzados Novos. Então, o disparate econômico foi grande, isso gerou várias ações, mas você falou do Sarney, me fez voltar. Tá, e você sabe que isso eu não vivi plenamente. Eu estudei nos livros de história, não é? Então, tem que dar um jeito nisso, né? Mas, de qualquer maneira, cara, esse é um dos grandes problemas. Porque se você levar em consideração que o condomínio, o síndico, ele tem o papel primordial de fazer o planejamento, de executar aquilo que foi aprovado pelos demais condôminos em assembleia, o conselho entra no sentido de assessorá-lo e de auxiliá-lo a cumprir essas metas. Só que tem coisas que acontecem fora do condomínio que muitas vezes, por exemplo, uma crise econômica, um aumento de inadimplência, aí o condomínio vai ter que usar outros mecanismos no sentido de fazer um encontro de contas, sendo que o condomínio, como qualquer um de nós, não tem o poder do Estado de criar tributo, por exemplo. Pois é. Milton, deixa eu te fazer uma questão aqui que é importante para nós e para você que está nos assistindo, porque o Conselho Fiscal, ele tem que estar harmonicamente caminhando com o síndico. Você já viveu experiências que existiram divergências entre o que o síndico caminhava como pensamento e o próprio Conselho Fiscal? E aí, por quê? Para ajudar a elucidar aqui, a responsabilidade não é do Conselho Fiscal, a responsabilidade é do síndico. Já vivi sim, o síndico pensava uma coisa, pedia a opinião do conselho e fazia exatamente o que ele queria. Porque é isso que você falou, ele tem esse poder de decisão e é ele que vai responder sobre isso. Eu já vivi essa situação. E qual que foi a forma melhor que esse conselho viu em... Por quê? Político, né? Como que o conselho vai passar por uma assembleia e para os condôminos que aquele determinado ato ou aquela determinada avanço, né, vai causar um prejuízo para os condôminos? Se confunde de vez em quando esses relacionamentos, porque o conselho não tem esse poder. Não tem esse poder só se você fizer um boca a boca no elevador, porque a reunião, a assembleia é convocada uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Vão quantos vão? Pois é, sabe, você não dá para fazer esse trabalho, que não seria um trabalho produtivo para o condomínio. Se você analisar de uma maneira ou de outra, não seria um trabalho produtivo. Você vai, em algumas situações, você vai criar um problema. Porque você vai dizer, olha, o síndico está fazendo isso que o conselho não concorda. É uma coisa que você vai criar uma guerra interna que não vai ser produtiva para ninguém. E dentro do conselho, qual é efetivamente o trabalho que vocês têm e quantas vezes vocês se reúnem para lidar? É semanalmente, é diariamente, é anualmente, semestralmente? Como é que funciona isso dentro do seu conselho? Na verdade, no nosso caso, lá no nosso prédio, o conselho se reúne uma vez por ano. Se tiver algum fato que justifique, sentamos os 3, e o próprio síndico e o subsíndico, e conversamos sobre o que deve ser feito, o que vai ser decidido, se é uma situação de gasto, uma situação de um gasto emergencial. Senta-se e discute-se. Eu vou ter que fazer uma paradinha no break, já passou rápido esse primeiro bloco, e depois eu quero tratar também com o nosso convidado e com o Rubens, qual o papel da administração no auxílio do Conselho Fiscal. Daqui a pouco a gente volta.
A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsa salva-vidas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Queria lembrar você que nos assiste que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã. E se você perdeu esses dias, tem os reprises. As reprises acontecem segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde. Se você também tem alguma dúvida em relação ao seu condomínio, entre em contato com o SICOM, diga lá, com você síndico, que precisa do algum parecer, algum auxílio, alguma coisa, fale direto lá no sindicato também. No intervalo, nós estávamos tratando dessa questão do Conselho Fiscal, de como a gente lida com isso e quando lida, mas eu queria agora tratar de um assunto muito pontual, que também diz respeito ao Conselho Fiscal. Quando a Assembleia aprova que esse Conselho Fiscal pode atuar também como um conselho consultivo, o que é o Conselho Consultivo? É aquele onde vai andar paralelamente na gestão do síndico. E ele vai... E aí eu quero perguntar para o Rubens, depois eu vou perguntar se o conselho do Milton age dessa forma também, ou qual é a forma que eles agem. Ele vai ter uma solidariedade, uma corresponsabilidade junto com o síndico? Se houver, mesmo que seja a parte da fiscalização e também de consulta ou ambas, toda vez que o Conselho se omite em fazer algum tipo de observação ou de questionamento, em princípio ele poderá ser implicado no resultado, numa solidariedade, como você disse. Por quê? Como conselheiro, eu estou vendo, por exemplo, que o síndico vai lá e fez um gasto diverso daquele que foi projetado, sem uma explicação plausível, não foi feito nenhuma obra emergencial, nem nada daquilo que foi previsto. Se eu não faço um destaque, não pergunto, não questiono, eu estou acedendo, quer dizer, estou concordando com aquela despesa que não estava prevista. Ok. Então, se essa despesa lá na frente não for aprovada as contas do síndico
ou se ficar demonstrado que esse gasto foi desnecessário, ou seja, o síndico deverá devolver o dinheiro ao condomínio por meio de indenização, aquele que não deu o parecer contrário, aquele que não se manifestou no sentido de que aquela situação estava incorreta, de alguma forma, ele também poderá ser implicado, o que é um prejuízo. Muito grande. Milton, você teve no o seu conselho, atua também como um conselho consultivo, o seu síndico lá participa com vocês para que vocês juntos tomem algumas decisões? Eventualmente sim, mas eu só gostaria de fazer uma observação ao que o Rubens falou, como jornalista, não como conselheiro. Pois não. Quer dizer, o conselheiro ele não tem poder de decisão e ele só tem poder de ser culpado. É isso, basicamente é isso. É isso mesmo. Quer dizer, ele não pode decidir nada. Eu só espero que você não mude agora a sua posição e saia do conselho. Né? Ele só pode ser culpado por algo que ele não fez, mas não tem poder de decidir o que fazer. Exatamente. Exatamente isso. E mais do que isso. Porque... Conselheiros, tomem cuidado. Exatamente. E o poder é fiscalizador. Ele tem que alertar, porque assim, ele não tem... O síndico é o único no corpo diretivo do condomínio que perde o mandato, perde o cargo para o qual ele foi eleito, embora também sejam eleitos conselheiros, eventualmente subsíndico. É pelo prazo de 2 anos, como diz a lei. Isso, mas é o único síndico, é o único que pode perder o mandato por destituição. Okay. Alguém chega ali e fala, você está cuidando mal do condomínio por A, por B e por C. Tem que explicar por quê, direito à defesa, tudo isso. O conselheiro, se o conselheiro é omisso, no sentido de que assina a pasta sem fazer ressalva nenhuma, ele poderá ser implicado lá na frente. Então, era essa uma questão que eu queria colocar. Vamos colocar que não é o caso do seu conselho, mas é de um conselho fiscal que não atua. Só dá o nome. Só dá nome. Eu já vi muita gente, e isso a gente vê pelo dia que se entrega a pasta e pelo dia que devolve. Pois não. Que pega a pasta, mas nem olha nada, só assina e já se livra do problema, sabe? Ou cria, no popular, né? Ou cria, né? Agora vai perceber que pode estar criando. Um pouquinho de atenção. Sabe, eu já vi muito isso. E é um perigo, é uma situação temerária. Está se colocando em risco e está colocando... Não é só o síndico que responde. Vocês ouviram que... Exatamente. E a ideia reflexiva que nós temos aqui de tratar dessas questões do conselho, do síndico. E tem um outro ponto que eu quero acrescentar aqui para dar uma apimentada na nossa conversa, que é a administradora. Agora, como é que o conselho fiscal vai ter condição de fiscalizar algo que está sendo mal administrado? Uma gestão que não me dá clareza de números. Como é que eu faço, Rubens? Agora, passa aqui para o nosso amigo conselheiro Milton Alves, que eu sei que no dele corre tudo bem, as contas vão bem e tal, é organizado, mesmo porque ele mesmo falou no início do programa. Que ele corre atrás de um centavo. Que ele vai cruzar, e está certo, é a função, está lá para isso. O que você acha dessa questão administrativa? Olha, uma das questões administrativas, acoplada a essa que você menciona, eu também acho relevante, é de que o condômino, embora não seja conselheiro, ele também tem direito e obrigação de fazer essa fiscalização. Não é só jogar nas costas, eu elegi o Milton Alves ou o Chiarella para serem conselheiros, problema deles. Não, muito pelo contrário. Ninguém faz nada sozinho, então todo mundo tem que estar junto e tem que exercer seu direito de ir lá na administradora, de pegar as pastas, de olhar, mas eu não sei analisar. Hoje em dia, o smartphone tira foto, não tira? Todos, né? Tira foto mesmo lá, sem querer, tá tirando. Tira a foto da pasta, leva para um especialista. É interesse do condômino, porque é ele que paga a conta. O conselheiro tem um privilégio. Qual é o privilégio? Ele tem acesso a essa pasta, que ele vai poder exigir. Por exemplo, a administradora me entregou 3 pastas de 3 meses diferentes ao mesmo tempo. Dá trabalho, né? Além de dar trabalho, às vezes é uma estratégia para que você se perca. Deixa eu provocar o Milton Alves aqui. Né? Quanto que você ganha? Nada, absolutamente nada. Mas como eu não entendo de contabilidade, não sou economista, estou muito longe disso, quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho um amigo que é um especialista nesse assunto. Sei. Eu ligo para ele. Ok. É o Sebastião Silva, é um amigo velho meu. Tião, isso aqui está certo? Isso aqui está errado? E esse número? Ele fala, manda para mim. Eu mando. E ele, como amigo, não tô divulgando um documento
para ser colocado publicamente. Eu estou mandando para uma pessoa em quem eu tenho confiança, que me diz, não, esses números, olha, esse número aqui está duvidoso, esse aqui não devia estar assim. E aí eu coloco, eventualmente, para o síndico, para a administradora, esses problemas. Esses problemas, ó. O programa tem realmente esse intuito, o intuito de você aprender a conviver em condomínio mesmo. Essa que é a ideia. Agora, eu queria passar por um novo assunto, que para nós é antigo, mas que a gente tem vivido isso. Eu tenho uns dados aqui que o número da inadimplência aumentou de maneira assustadora, não é? De junho para julho, nós tivemos uns dados do Tribunal de Justiça que foram impetrados, entraram com ação de cobrança de condomínio, e teve esse aumento de 34%. Em relação lá ao ano passado, no mesmo período, 74% de ações judiciais. Aí eu fico aqui fazendo uma reflexão e queria que os dois, eu tenho pouco tempo para isso, mas rapidamente, será que o meio judicial é o melhor? Será que conviver de maneira suasória dentro de um acordo, o papel dos próprios conselheiros, do síndico, tentar minimizar esses efeitos? Rubens, o que você acha? Depende da abordagem que a gente tem, Querela, principalmente do controle do inadimplente e das contas do condomínio. Então, tem convenções que falam, depois de 3 meses pode entrar com ação e tudo mais. Só que o síndico ele tem que exercer um papel anterior a esse. Não adianta chegar nos 3 meses para ir correr atrás da cobrança ou de tentar um acordo. Muito pelo contrário, já tem que saber que no primeiro mês do atraso, por que está acontecendo? Vou bater na porta lá do cidadão para saber, lógico, não no sentido vexatório, nem nada disso, mas no sentido colaborativo, de né? Solidariedade mesmo, Isso, descobrir o que está acontecendo. Não que os outros tenham que aguentar, por exemplo, o desemprego ou o problema de saúde de alguém, mas pelo menos a justificativa. Entender, né? Sim, e a partir daí, bom, o que não tem solução tem que arrumar uma solução. Qual é? Entrar com a ação. Porque demora, a gente sabe quando entra, não sabe quando sai. Então, né? Esse que é o pior, né? O Conselho, ele tem essa ideia de fazer a coisa ser muito mais conversada do que de maneira imposta judicialmente? Eu acho que é o melhor caminho. Se a atuação judicial não é a melhor solução, em alguns momentos é a única. Porque tem gente que não... todos nós passamos por situações complicadas na vida, perda de empregos, perda de ganhos, uma série de fatores que nos levam a isso. Mas, em alguns momentos, a pessoa, eu já vivi situação dessa, que a pessoa não passa por problemas e deixou de pagar o condomínio, simplesmente porque deixou de pagar. E aí, a ação judicial foi o único caminho. E olha, gente, o programa acabou, mas eu vou deixar aqui já, para um próximo programa, a gente discutir. Tem uma questão também que me chama muito a atenção, que é a multa do condomínio. A multa do condomínio fala em 2%. Então, é a área menor do mercado. Certamente eu deixo para depois. Rubens, suas breves considerações finais, nosso tempo já estourou. Querela, foi um prazer estar aqui com o Milton Alves, com você, e até o próximo programa. Milton Alves, jornalista, membro do Conselho Fiscal. Muito obrigado por ter vindo, pelo convite que você aceitou graciosamente, pode nos ajudar. Muito obrigado a vocês. Eu espero que essa conversa aqui tenha alertado algumas pessoas a respeito da importância da responsabilidade de um conselheiro de um condomínio. E nós esperamos que você não desista, hein? Continue sendo conselheiro. E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado por estar conosco, nos recebendo aí na sua casa. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.